Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem um pouco de curiosidade e diversão, mas hoje estamos sendo abençoados por receber com muita honra o pastor Luiz Antônio. Pastor, paz, obrigado por estar presente hoje no nosso podcast. Paz, é uma alegria, um prazer estar aqui e agradecido a Deus por ter dado certo. Eu queria muito estar aqui e graças a Deus deu certo. Estamos aqui. Eu vou apresentar o pastor Luiz Antônio da Silva, paulistano, mas de coração sergipano já, né? Com certeza. Formado em Teologia e Administração e com ênfase em Recursos Humanos, pós-graduado em Teoria Geral da Psicanálise e Gestão de Estratégia de Pessoas. E hoje pastor e presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe e segundo presidente nacional. Isso, segundo vice-presidente. Pastor, eu sempre começo as nossas entrevistas com uma pergunta aos entrevistados, mas pela ocasião e pelo tema, eu vou fazer diferente. Eu queria fazer uma leitura para abrir nossa entrevista. Em João 6,51, nós lemos na Bíblia: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O pão é citado muitas vezes na Bíblia como um combustível de fé. Seria isso? Ele é, sim, com certeza. Eu acho que uma coisa sempre importante da gente entender, quando a gente olha para a Bíblia, é o desejo de Deus, o desejo de Jesus, de sempre facilitar o nosso entendimento sobre as coisas tão profundas da palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que se tem alguém que poderia ser complicado se quisesse ser, seria Deus. Porque ele tem um conhecimento que nós não temos, sabe do que nós não sabemos, é criador de tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Então, se ele quisesse, ele poderia ser complicado. Ele poderia ser um ser complicado. Às vezes nós vemos pessoas que, por estudarem, por buscarem muito conhecimento, aí às vezes as pessoas tentam ser mais complicada para tratar com os outros, quem sabe exatamente para tentar mostrar que tem muito conhecimento. E Deus, que é o detentor de todo o conhecimento e toda a sabedoria que existe, ele pega exatamente o caminho contrário, o caminho da simplicidade. E eu estou fazendo esse arrodeio todo para lhe responder que sim. Eu acho que ele usa o pão, um elemento tão simples, e um elemento e alimento universal. Eu acho que o pão é o tipo do alimento que salva a gente quando a gente viaja para qualquer lugar do mundo. Você pode ir para um lugar onde você se depara com a comida que você teria muita dificuldade para comer, mas se você encontra um pão ali, está resolvido o seu problema, porque ele não vai ser tão diferente assim de um lugar para o outro. E é exatamente esse o elemento que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada usa para tratar com a gente sobre tantas coisas. O pão acaba tendo tantos significados. Para você ter uma ideia, a palavra pão aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Isso vai variar de tradução para tradução da Bíblia, mas na tradução, talvez uma das mais usadas, né, a famosa João Ferreira de Almeida, que é a traduzida e corrigida, você vai encontrar 330 vezes a palavra pão na Bíblia Sagrada. Então, por aí a gente já percebe a relevância do assunto. Pastor, o nosso tema que foi a simbologia, e eu trazendo para a minha área de gastronomia, então entender as metáforas, as parábolas que a Bíblia traz. Eu vi em várias passagens, eu separei várias aqui para a gente citar e o senhor poder nos esclarecer, até para ficar mais nítido para algumas pessoas. E para mim, eu particularmente, algumas passagens eu voltei a ler e eu estou lá desde Gênesis e eu fui vendo algumas coisas que eram diferentes, né? Quando eu li, agora estão... A gente começa primeiro, vamos lá, por Adão e Eva. Que ele presenteia, os primeiros mandamentos dele, a primeira bênção foi a comida. Em Gênesis ele cita que o alimento é para prover, e justamente o fruto, uma fruta que quebra esse elo. E cria-se o pecado, porque ele falou não comer deste fruto. Que tipo de lição a gente pode tirar inicialmente
de ele colocar um fruto Uhum. como não abrir essa porta, não abrir essa gaveta, abrir este livro. Por que ele usou? Por que a gente tem isso? Certo. Bom, eu acho que o que eu vou responder agora é algo que está muito relacionado com o seu próprio conhecimento, que é a sua área, né? A sua área de gastronomia. O alimento, além dele trazer uma resposta à necessidade física, biológica do homem, mas ele também mexe muito com o prazer, não é? Por exemplo, quando eu entrei aqui e olhei, só da gente olhar essa arrumação linda que está aqui, do pão, da uva, esse cálice, isso tudo mexe com a gente, né? Só com o olhar. Aquela famosa frase, a gente primeiro come com os olhos, né? E aí você tem sente também o cheiro daquilo, e quando você coloca na boca, meu Deus, então o alimento é um negócio extraordinário. Então, exatamente o alimento naquele momento, ele está sendo usado, eu entendo que para treinar o homem à obediência, exatamente através de uma coisa que mexeria tanto com ele, que é o prazer. O controle do homem em relação à sua busca pelo prazer. E naquele momento Deus estabelece isso. Olha, de todas essas frutas que você vê aqui, você pode fazer uso dela, você pode comer. Mas essa daqui não. Não mexa nessa. Naquele momento, parece que eu vejo assim o grande pai estabelecendo limite para os filhos. Porque é exatamente isso que nós, enquanto pais, precisamos fazer em relação aos nossos filhos. Por mais até que às vezes machuque até a gente mesmo em estabelecer determinados limites, de não darmos determinadas coisas que eles pedem para um determinado momento, e a gente sabe que aquilo não é o momento adequado, ele não está preparado, ele não sabe dar o devido valor. Assim também, o nosso Deus, que é o nosso grande Pai, ele naquele momento estabelece com o homem um acordo. Ele está colocando limites ao homem. E como a gente entende, né, que o pai, ao fazer isso, não está querendo o mal do filho. É exatamente trazer o crescimento e a maturidade. E era isso que Deus estava querendo apresentar para Adão e Eva naquele momento. Apresenta para eles uma receita de crescimento, que é a obediência. A obediência é a base de tudo no nosso relacionamento com Deus. Até porque essa obediência não é assim uma coisa isolada, aquela coisa do tipo do pai que diz assim, faça isso, e o filho diz, mas por que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando. Deus não é assim. Então, quando ele estabelece a obediência, é por tudo aquilo que envolve a própria obediência. A obediência vai me trazer o crescimento, a obediência vai manifestar a minha confiança em quem eu estou obedecendo, né? Eu obedeço porque eu confio, eu obedeço porque eu acredito, eu obedeço porque eu sei que ele só quer o meu bem, ele só quer o meu melhor. Então, existe uma série de nuances, de detalhes que envolve aquela simples frase do Senhor nosso Deus dizendo para Adão, dessa árvore aqui não coma. É muito mais coisa, às vezes, do que a gente consegue imaginar. Não é uma mera proibição, não é apenas uma plaquinha de proibido comer, né? Mas tem muita mais coisa envolvida nisso. Isso me lembra, eu tinha colocado aqui em Gênesis 2,15, né? Que se você comer dessas frutas, pode comer de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então, como o senhor falou, seria, então, a simplicidade de um alimento. Existe uma complexidade, mas é só uma fruta, eu vou ali. E aí a pequena desobediência quebra o primeiro elo, né? Exato. O elo da obediência. Eu tenho uma outra que eu me atentei muito, e eu vim entender agora com a leitura. O Êxodo 16, 14, que Deus diz a Moisés que fará chover pães do céu, para testar a obediência do povo em relação às suas leis. Essa passagem é linda. E isso testou a fé das pessoas, não foi? Foi. O maná, o pão, a gente pode fazer a analogia como as palavras que desciam à terra para os homens. Essas são as palavras que vão alimentar vocês? Também, porque como eu dizia agora há pouco, quando você olha para o pão dentro da Bíblia, ele vai trazer diversos significados. Um deles é esse.
realmente, a palavra sendo representada como alimento, então representada também pelo pão. Agora, o maná tem algumas curiosidades. Primeiro, na própria palavra maná. Maná, às vezes nós já fazemos uma ligação direta com a palavra pão, e na verdade não. A palavra maná é um questionamento, é uma palavra de surpresa, porque na verdade significa: o que é isto? Então, quando eles olharam aquele alimento que eles nunca tinham visto, afinal de contas, foi uma coisa feita pelos chefes do céu. Na cozinha celestial foi preparado aquele alimento que ninguém conhecia. E aí, quando eles olham para aquele alimento, eles olham para aquilo e falam: o que é isto? Ou seja, maná. Então, a palavra maná é uma palavra de surpresa. É uma palavra que é um questionamento. Como eles não tinham um nome para dar aquilo, eles fizeram uma pergunta. E aí ficou como nome, maná. A outra coisa muito, mas muito interessante sobre o maná é que o maná veio, obviamente, para atender uma necessidade física das pessoas. As pessoas estavam com fome, precisavam se alimentar. Há de se imaginar todos os nutrientes que deveria existir naquele alimento, né? Feito no céu, então veio pronto, completo. Acho que era um energético extraordinário para cada um deles. Mas há uma curiosidade. Primeiro, o maná, ele seria enviado todos os dias pela manhã. O chefe da casa, o líder, o provedor, é que deveria sair de casa e ir até aquele local onde o maná era derramado dos céus. Eles deveriam colher uma quantidade de maná de acordo com a quantidade da sua família. Então, nem todos pegavam a mesma quantidade. Dependia do número de familiares. Cada um tinha uma medida para pegar o maná. Olha todas as lições que nós temos só nisso que eu estou falando. Primeiro, a casa tem que ter um provedor. Olha as lições, né? A casa tem que ter um provedor. Segundo, sobre a questão de você ter aquilo que atenda à necessidade. Só o necessário. O necessário e não, sabe, uma sobra desperdiçada. Outro detalhe, por que não mandar o maná uma vez por mês? Geralmente nós fazemos uma compra mensal, né? Vamos lá e fazemos a nossa compra para o mês. Ou, quando muito, para uma semana, ou, né, quando menos, para uma semana. Mas não, tinha que ser todos os dias. Outra lição, nós precisamos nos alimentar de Deus todos os dias. Não tem essa de reserva. Tipo assim, ontem eu orei muito. Já fiz o da semana. Já fiz o da semana. Algumas pessoas têm até um hábito de escolher um determinado horário, de ir para a missa ou de ir para um culto, e ele diz: eu vou para poder ficar livre. Já fiz minha foto. Aí você já consegue imaginar que tipo de relação essa pessoa está tendo com a sua busca por Deus. É pura obrigação. Isso seria estar diariamente renovando o compromisso e a fé. Com certeza, Uhum. com certeza. E um detalhe, as pessoas, cada chefe de família, ele ia lá e pegava esse alimento no domingo, que é o primeiro dia da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E quando chegasse nessa virada, ele pegava o alimento para 2 dias. Porque no sábado ele não poderia pegar. Sábado era o dia do descanso para os judeus, então eles tinham que descansar, eles não podiam trabalhar. Sair de casa e ir pegar o alimento significava um trabalho. Então, por conta disso, quando chegava na sexta-feira, eles pegavam 2 medidas para 2 dias. Mais sabedoria ainda na quantidade. Não é? Agora, olha que coisa. A Bíblia conta de um homem que quis dar um desperto. Eu lembro dessa passagem. Ele foi e pegou mais do que devia e falou assim: eu vou descansar num outro dia que não seja para eu descansar. Que negócio de descansar só no sábado? Ele foi e pegou uma medida a mais. Aí todo mundo saindo, aqui já é imaginação minha, né? Todo mundo saindo de manhã para ir pegar o alimento, e ele fica em casa e fala assim: eu não preciso não. Vou ficar de boa aqui em casa hoje, não preciso ir pegar o alimento, já peguei uma quantidade a mais. Quando chega no outro dia pela manhã, que ele vai pegar essa quantidade a mais que não devia ter pego, quando ele abre aquela tampa do vaso, o maná estava cheio de bichos.
Então, essa é uma outra lição. É todo dia. Busque o Senhor todo dia. Faça do jeito que Ele está pedindo. Não vamos inventar moda. Às vezes as pessoas estão querendo inventar uma maneira própria de querer seguir a Deus. E por mais que nós tenhamos liberdade com Deus, nós precisamos entender quem manda. Quem manda é Ele. E tem que ser do jeito dele. E o jeito de Deus não é por mero capricho. Tudo que Deus pede tem um motivo, tem um propósito, e a nós basta termos fé e crermos para obedecermos do jeito que Ele está pedindo. Às vezes até sem entender. Nessa passagem, pastor, de Êxodos, nesse momento, talvez aquelas pessoas que estavam com Moisés estavam começando a ficar descrentes da terra, né? Sim. E esse alimento é uma renovação diária, Deus dizendo, fiquem, continuem, que vocês alcançarão, né? E principalmente eram pessoas que ficavam descrentes do cuidado de Deus. Porque é impressionante como nós temos facilidade para esquecer das coisas que Deus já fez por nós. A gente passa por um problema hoje como se a gente estivesse sozinho e que a gente não tivesse condições de resolver. Mas a gente esquece que, tempos atrás, nós também passamos por lutas, por problemas, por dificuldades e Deus nos sustentou. Deus nos guardou. E o povo hebreu, infelizmente, tinha constantemente esses altos e baixos. Por exemplo, houve uma época que eles enjoaram do maná. Ah, meu Deus, e maná todo dia. Fico pensando naquelas pessoas que falam, né, o camarada chega em casa para almoçar e fala, ô mulher, carne de novo. Quantas pessoas que não têm, né, uma condição de comprar como diz o paulista, a mistura. Não tem dinheiro para comprar a mistura. E a pessoa, de repente, tem aquilo todos os dias. Tudo bem que eu acho que ele pode ser mais criativo com aquilo que tem. Mas o reclamar por reclamar, eu acho que ele tem que tomar cuidado quando faz isso. E o povo começou a reclamar. Aí Deus falou, então tá bom, vou dar um outro alimento para vocês. E Deus fez com que acontecesse uma revoada de codornizes, onde eles só precisavam estender a mão e pegar uma codorna que estava voando, para que ele pudesse ter agora um alimento diferente, além do maná. Mas o povo, infelizmente, representando talvez esse nosso comportamento também nos nossos dias, de uma forma um pouco diferente, mas a essência continua, essa nossa insatisfação constante. A gente parece que nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. E não lembra das coisas. Uma outra passagem, que aí vamos entrar nas metáforas. Certo. José, ele interpreta um sonho do faraó Maíbre, né? Uhum. Sobre vacas, espigas, fartura e fome. 7 anos, se eu não me engano. No momento, essa fartura e essa falta, qual seria a mensagem de Deus para aquele momento? Vocês vão ter fartura e vocês vão ter fome. Vocês vão ter espigas secas e vacas gordas. Tinha alguma preparação, algum aviso? Vamos lá. Todas as parábolas ou fatos registrados na Bíblia, eles sempre vão ter diversas lições. Diversas lições. Ele não se esgota, né, em uma lição só. Aliás, graças a Deus, senão acabaria a minha função como pastor, né? Você pregaria a Bíblia toda de uma vez só e não teria mais o que pregar. Mas a mesma palavra, como diz ela mesma, ela se renova. A própria palavra de Deus se renova. Então, dentro desse texto e desse contexto, existem diversas lições. Mas existe sempre aquela que é a principal. Eu entendo que a principal lição que nós encontramos nesse período das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras é o ensinamento do Senhor sobre o quanto é importante sabermos administrar aquilo que vem nas nossas mãos. Olha que fato curioso. No livro de Gênesis, no capítulo 2, quando a Bíblia está tratando sobre a criação do mundo, a criação do próprio homem, de repente a Bíblia aparece e diz assim: e Deus não havia feito chover sobre a terra, porque não havia feito o homem. E isso sempre causava estranheza para mim quando eu lia, porque esse porquê parece que não tinha muito sentido, porque esse porquê está fazendo uma ligação, está dando uma resposta. Por que ele não fez chover?
porque ele ainda não havia feito o homem. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A Bíblia mostra que naquela época, toda a vegetação que existia, ela era mantida por um vapor de água que subia da terra e mantinha, portanto, aquela vegetação viva, né? Ali aos olhos de todos. Porém, se tivesse feito chover, o crescimento seria maior, haveria frutificação e não haveria quem cuidasse dessa frutificação e nem a própria colheita, não haveria colheita, porque não tinha ninguém. Aí, na sequência, a Bíblia diz assim: então Deus fez o homem e fez chover sobre a terra. Agora sim, porque havia, a própria Bíblia diz, porque havia o homem para cultivar. Ou seja, Deus não vai colocar nas nossas mãos algo que nós não estamos preparados ou até dispostos a administrar. Puxando um pouquinho a brasa para o meu lado, eu costumo dizer que uma das primeiras profissões da Bíblia é a administração. Porque Deus faz o homem e aí ele coloca o homem para administrar, né? Veja só que coisa interessante. Você como chefe, você está ali numa cozinha e você está ali totalmente treinado e preparado para cuidar daquela alimentação, mas você tem uma equipe. Essa equipe precisa ser administrada. Uma coisa que eu fico assim espantado, não consigo entender, por mais que eu tenha feito administração, não consigo entender como é que conseguem fazer isso tão bem, é você olhar no restaurante e imaginar como é que conseguem lidar com as perdas. Como é que pode você se preparar com alimentação para poder atender uma clientela? Se aquele número de clientes não aparecer, como é que fica aquele alimento, aquele que já foi preparado? Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado porque o cliente tem que chegar e o que ele pedir tem que ter. Isso tudo é o quê? É administração. Você vai precisar administrar isso tudo, né? Com certeza você vai ter muito mais para explicar do que eu sobre isso. Pastor, só falando isso, me remeteu uma coisa agora sobre 7 vacas gordas, 7 vacas magras, saber administrar. Uhum. Se a gente puxar para administração empresarial e pessoal, não sei se o senhor concordaria comigo, a pandemia, agora da Covid, no ramo empresarial, empresas que foram sempre bem preparadas. Meu pai sempre ensinou isso pra gente na empresa. Uhum. Ter reservas, ter cautela nas escolhas, porque um dia pode ter um mês de ruim. Sim. Muitas empresas fecharam justamente porque não estavam preparadas para... Só foram 7 anos de vaca gorda e de repente vem... As vacas magras. Ou seja, lá atrás Isso. já havia um aviso, né? Se prepare que um dia, se você não souber administrar, vai faltar. Uhum. Então, a falta da reserva ou da... Saber dosar o pacote de biscoito, não comer todo. Isso. Então, com certeza. Sempre avisa, né? A Bíblia sempre tá avisando. Olha o que aconteceu, por exemplo, tempos atrás, no Rio Grande do Sul. Não é? Quantos empresários ali, infelizmente, quebraram por não ter uma reserva? Quem é que poderia prever, pelo menos em questão de tempo? Olha, vai acontecer em tal época, vai durar tanto tempo, aquela enchente, né? Aquela dificuldade toda no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos sujeitos a todos os tipos de situações. E a palavra de Deus é impressionante como ela tem resposta para tudo na vida da gente. E essa é uma das respostas. Ela está dizendo para mim, em todos os sentidos, que eu saiba viver e aproveitar e viver com prudência esse meu tempo de fartura, porque vai chegar um outro tempo. Ela fala sobre isso até sobre a própria saúde. Ela fala sobre as coisas que eu devo aproveitar de fazer enquanto sou jovem, porque ela está anunciando que a velhice chegará. E ela, de maneira muito prática, ela me diz o que vai acontecer na minha velhice. Então eu não vou ter a mesma força, não vou ter o mesmo ânimo para determinadas coisas que eu tenho enquanto jovem. Então a Bíblia nos prepara financeiramente, ela nos prepara em relação à nossa saúde, ela nos prepara para a nossa própria velhice. Tem muitas coisas. Tem no livro de Eclesiastes, que é o livro de sabedoria, o livro tremendo para nos trazer lições extraordinárias de Salomão, tanto Provérbios como Eclesiastes. No capítulo 11,
nos traz... Se você me permite, posso Sim, ler? claro. Olha aqui. Eclesiastes capítulo 11. Eu acho aqui lições extraordinárias. E diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Poxa, se eu pegar o pão, eu gosto muito de pegar o pão, passar uma manteigazinha, molhar assim no café com leite, é uma delícia. Agora, molhar o pão na água para comer é uma coisa meio esquisita, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Atire o pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso aqui, na verdade, está falando sobre uma cultura, uma forma de plantio muito usada pelos egípcios e depois copiada por muitos outros agricultores. Na época da cheia do rio Nilo, quando o rio Nilo subia, na margem do rio, né, a água saía do leito e vinha para a margem também. E, obviamente, era raso. Os agricultores enchiam um bornal com semente de trigo e andavam sobre aquela face da água, na margem, jogando as sementes. Quando o rio baixava e a água baixava, então aquelas sementes entravam em contato com a terra. Estava feito um plantio, sem muito trabalho. Então lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará. Era dali que surgia, na beira do rio Nilo, plantações de trigo. Naquele momento, poderia parecer um desperdício. Quem olhasse poderia pensar: mas o que esse pessoal está fazendo aí? Jogando essas sementes na água. Tem coisa que às vezes a gente está fazendo que pode parecer um trabalho perdido. Isso seria um investimento. O velho ditado: quem planta, colhe. Exato. O plantio da boa ação virá uma boa ação. Com a mais absoluta certeza. E sabe por quê? Porque a responsabilidade dessa colheita, né, desse plantio, ela agora passa a ser universal, ela passa a ser da parte de Deus, é um compromisso de Deus. Por quê? Porque foi uma lei implantada por ele. Né? Isso está escrito lá em Gálatas 6:7. Não se engane, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também o homem colherá. Então, é uma lei, é a famosa lei da semeadura. O que isso acontece? Vamos supor que, de repente, você faz um bem aqui para mim e eu, de maneira ingrata, não reconheço. Um dia que eu poderia também lhe estender a mão, eu não lhe estendo a mão, não faço nada. E aí você pode pensar: poxa vida, o que me adiantou fazer esse bem aqui para o Luiz e ele não... Acontece que nesse momento, eu imagino, tem um livro lá no céu e Deus fala: opa, essa é comigo. Vai para conta, né? Vai para conta. Então vai chegar um dia que ele vai pagar a você. Não é necessariamente, aquilo não vai vir exatamente daquela eira de terra que você plantou. Não veio dessa daqui, mas veio daquela outra ali. Uma outra pessoa foi usada para estender a mão para você, porque você tem um saldo nesse plantio que você Poderia fez. ser, em cima disso, as nossas ações aqui boas ficarão para os próximos. Exato. Os nossos filhos vão colher. Sabe, você está falando uma coisa tão profunda, porque há poucos dias atrás eu estava conversando isso com um amigo. Por que, infelizmente, existe um ataque tão grande no relacionamento de pais e filhos? Um ataque diabólico mesmo, tentando atrapalhar o relacionamento de pais e filhos. Porque os nossos filhos são os nossos herdeiros. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas tenta é interromper que aquilo que foi dado para mim possa ter continuidade nos meus filhos. Porque o que Deus tem para a nossa vida é tão grande que ela não cabe nos meus 80 anos de vida nessa terra, 90 ou até 100. O que Deus me dá, isso vai repercutir sobre a vida de todos aqueles que vêm depois de mim. Essa é a proposta de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos promessas que Deus fez para determinados homens da Bíblia, nós vamos ver que tem promessas que não se cumpriram neles, mas se cumpriram nos seus filhos. Então, esse é um ponto muito importante, né? De que, às vezes, as nossas atitudes, a gente até volta lá no começo
da nossa conversa quando você falou sobre o fruto lá, que não foi permitido comer a Adão e Eva. Lá naquele começo, a desobediência desencadeia futuramente depois problema na vida dos nossos filhos. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, a gente precisa lançar o pão sobre as águas. No tempo certo, a gente vai colher. E ainda mais, viu? Diz assim, ó. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Se preparar. Não é? Ou seja, faça investimentos, já que nós estamos falando com um público bem diverso aqui. Então, empresários que estão nos ouvindo, empreendedores que estão nos assistindo agora, possam pensar nisso, aquilo que a gente aprende com educadores financeiros, sobre os potes, né? Você não deve colocar tudo num pote só. Você deve separar os potes de investimento. E alguém diz, nossa, que novidade que uma pessoa trouxe. Que nada, a Bíblia já estava ensinando para a gente fazer isso e vai mais longe. Ainda diz assim, o versículo 4 diz assim, quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, se eu ficar olhando as dificuldades, eu nunca vou fazer nada. Eu preciso ir para cima delas e fazer o que eu tenho que fazer, porque a colheita virá com certeza, porque ela é garantida por Deus. A gente fala, né, que são os mistérios das palavras, mas sendo feita a leitura, a gente entende. Pastor, falando de Jesus, eu tenho uma pergunta que seria a interpretação certa. Em dados momentos, Jesus, ele alimenta as pessoas com pão e vinho. Certo. Em momentos onde existiam reis e governantes tiranos. As pessoas passavam fome. Então, eu vou ali alimentá-los. Jesus chegava lá, vou alimentá-los com pão e vinho. A fome era uma forma de sobrevivência na época. Sim. Jesus fazendo isso era um prenúncio de que ali, através de pão e vinho, ele estaria dando, com a palavra também, eu vou libertá-los dessa tirania. Sim. E agora, não apenas daquele momento em si, mas ele estava sempre mostrando que o que ele vinha trazer para a humanidade era algo que iria transcender. Não seria apenas para aquele período, para aquele momento. Quando a gente olha a palavra salvação, geralmente, da forma como ela é anunciada, há uma interpretação comum de que está falando apenas assim de uma salvação em relação ao seguinte: o homem morreu e se ele foi salvo, então ele foi para o céu. Só que a palavra salvação, quando a gente vai entender o seu significado, a etimologia dela, nós vamos perceber que ela é muito mais completa. A salvação, no hebraico antigo, ela tinha o significado de proteção, ela tinha o significado de resgate e ela tinha, sim, no final das contas, o significado dessa salvação plena, que a gente entende de ordem espiritual. Ou seja, o que Deus quer fazer na vida do homem é completo. Nós não precisamos ter uma vida de penúria, de miséria, de desgraça, então para herdar a vida eterna. Foi isso o que deu margem para Karl Marx falar tanto contra a religião, a ponto dele dizer que a religião era o ópio do povo. Porque, infelizmente, essa era a visão de religião. Não tem problema você sofrer muito aqui, não. Inclusive, até uma certa cultura de que é muito bom que você sofra. Sofra mesmo, porque depois você vai ser recompensado. Sabe? Não é isso. Nunca foi isso que Jesus ensinou. Ele traz para nós a lição de que a vida com Deus, eu costumo dizer assim, já é um pedaço do céu aqui na terra. Você já começa a experimentar, não é, aqui na terra o que Deus tem para você. Então, a virada de chave, a mudança de vida já começa aqui. Portanto, no momento em que Jesus ele fazia uso daquela condição do povo, de uma condição sempre de fome, sempre de necessidade, ele estava como que dizendo: olha, assim como eu atendo essa necessidade de vocês aqui agora, entenda que eu estou atendendo uma outra fome que vocês têm. Eu estou atendendo a fome da alma. Esse pão aqui que eu estou dando a vocês, ele mata essa fome física de vocês. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Então, aquele que comer deste pão, viverá.
Ou seja, ali ele está falando então da salvação eterna. Mas ele não está refutando, ele não está deixando de lado a necessidade momentânea do homem. É isso que é muito lindo, essa compreensão de Jesus, de perceber o seguinte: eu atendo você hoje aqui, mas saiba que não é só isso que eu tenho para te dar. Eu tenho muito mais para lhe oferecer. O meu desejo é que você esteja comigo onde eu estiver. Por isso que ele diz aos discípulos, quando ele está subindo, quando ele está se preparando para ir para o céu, ele falou: eu tenho que passar por isso, eu vou morrer. E depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. E eu vou antes de vocês, para preparar lugar para vocês. Porque o meu desejo é que onde eu esteja, vocês estejam também. Por isso vem a palavra de Deus e diz que ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Ou seja, o nosso Jesus, ele não está atento apenas ao nosso futuro. Ele é aquele que quer resgatar o nosso passado, não é? Quer fazer a gente remir o tempo de um passado terrível que tivemos, quer nos abençoar com um presente extraordinário e ainda o que ele tem preparado é muito melhor do que qualquer mente consiga imaginar. É isso que Jesus veio oferecer. Trazendo para os dias de hoje, em qualquer lugar do mundo a gente tem ainda isso, né? As tiranias que seguram o povo, privam o povo de autoconhecimento, de liberdade, para que ela não possa seguir um caminho. Seguir o dele, né? Infelizmente. Pastor, o primeiro milagre de Jesus está associado a uma festa. Uhum. E ele, Jesus era festeiro. É sempre divertido, né? Existe uma série hoje passa, The Chosen, que mostra Jesus de uma pessoa normal pra gente. Ele brinca, ele é irônico às vezes. Ele era um ser humano, vamos dizer assim. Uma alma, e naquele momento ele era uma alma com um corpo como nós. Mas esse primeiro milagre está ligado a um vinho, uma bebida. Existe alguma passagem que a gente não tenha entendimento? Porque exatamente o vinho e o segundo não. O segundo já foi o leproso. O segundo milagre, né? Uhum. Por que não o inverso? Um milagre dali de carne, de vida, e não ele faz primeiro um vinho, numa festa. Tem alguma... Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de dizer que, inclusive, essa mesma analogia que você está fazendo, eu já fiz. De pensar o seguinte: sou eu, Jesus. Vou começar o meu ministério. Vou realizar o meu primeiro milagre aos olhos de todos. Eu não escolheria transformar água em vinho. E ele estava sozinho, inclusive, na hora. Eu não escolheria isso, não. Eu acho que eu poderia pensar, acho que eu vou chegar impactando. Eu vou chegar causando. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu teria escolhido, por exemplo, ressuscitar um defunto. Né? Imagine. Levantar um paralítico. Mas por que ele pega justamente isso? E aí eu tenho o seguinte entendimento. Ali ele está dizendo para que veio. Eu vim para transformar. Eu vou pegar a água que não tem cor. Cheiro, gosto. Ou seja, eu vou pegar a água. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas em São Paulo, na minha infância, eu ouvia muitas pessoas, inclusive mais antigas, dizerem assim: e aí, rapaz, como é que tá a sua vida? A minha vida tá uma água. Porque a água, por mais importância que ela tenha, as pessoas não dão o devido valor a ela, né? Porque acaba parecendo uma coisa o seguinte: ela não tem cor. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro. Então é isso que muitas pessoas querem dizer a respeito da vida. Minha vida está sem gosto, minha vida está sem cor, minha vida está sem cheiro. Aí vem Jesus e transforma essa vida, que é uma água, exatamente num vinho, que tem gosto, que tem cheiro e que tem cor. É isso que ele quer fazer com a nossa vida. Ele quer trazer cor para a nossa vida. O vinho para transformar. O vinho para transformar. Eu vim para transformar vidas. É isso que ele está dizendo quando ele transforma. Ó, quer saber o que eu vim fazer? Eu vim fazer isso aqui, ó. Eu vim transformar você da água para o vinho. Essa é a transformação. O que também era um casamento, o que estaria perdido, ele deu continuidade. Sim. Porque a festa ali acabaria. Acabaria porque o vinho era o símbolo da alegria. Não só pelo próprio efeito dele,
Mas a presença do vinho já simbolizava que havia uma celebração, né? E um detalhe, esse era o momento talvez mais importante para o casamento, porque era quando os noivos de fato apareciam para os convidados. Uma festa durava em média 7 dias, mas esses 7 dias não viam os noivos. Eles estavam em núpcias, né? E os convidados é que iam festejando antes. Quando os noivos chegassem, a marca de miséria estaria presente, porque faltou, acabou, não tinha mais o vinho. Era o sinal da prosperidade e da alegria. Que nessa passagem específica, ele são dos milagres públicos, vamos chamar assim. Uhum. Não sei, me corrija. Por ser o primeiro, ele se concentra bastante, né? Ele, é como se assim, pai, estou aqui, vamos começar. Me deixa fazer certinho, perfeito. Né? Tem isso também. Eu acredito que sim, porque veja só, Jesus, ele era... isso a gente nunca vai conseguir explicar com clareza, mas a gente só precisa entender isso. Jesus, ele, diferente de qualquer outro de nós, ele era 200%, né? Porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, enquanto homem, eu acho que havia da parte dele ali aquele momento, né, do começo. Aquela coisa de começar a sua missão, aquele momento que ele fala, pronto, foi para isso que eu vim ao mundo. E dali em diante ele começa, aos seus 30 anos de idade, o seu ministério terreno, visível aos olhos de todos. Como quem diz, chegou a hora de eu começar a mostrar para essas pessoas de fato o que eu vim fazer aqui na Terra. Então aquele momento com certeza foi muito especial também para Jesus, o primeiro milagre, né? A escolha daquele momento. Deve ter sido algo extraordinário demais. Agora começa a minha missão. Vão saber por que eu estou aqui. Pastor, Provérbios 25:16, quando cita, come o que te basta, para que, não fartos dele, venhas a vomitar. A gente tem uma relação direta sobre os exageros da fé com os exageros da gula. Uhum. Seria isso. Se a gente exagerar demais, a gente está fazendo em vão. Se a gente come demais, a gente comeu e acaba... Tem uma relação, mais uma vez, uma parábola, come apenas o que te basta. Você foi muito feliz na escolha desse versículo, porque ele, além da própria comida, você vai ver que ele também trata junto, né, em torno desse versículo, ele fala o seguinte, na sequência, inclusive, ele diz assim, não vá muitas vezes à casa do seu vizinho. Você já percebeu isso? Quer ver? Olha só, o 25:16 diz, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Pesado, né? Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Então, o que esse versículo, na verdade, está ensinando para a gente, de novo, que, aliás, é o que a Bíblia ensina de capa a capa? Equilíbrio. Equilíbrio, que a gente tem que tomar cuidado com tudo, até com aquilo que é bom. Aquilo que é bom também tem que ser dosado, também tem que ter a medida, porque senão... sabe uma coisa que eu vejo interessante na área de vocês, chefes, né? Às vezes você chega num local onde realmente ali você percebe o cuidado todo com a gastronomia e a quantidade de comida que vem, quando vem, você olha aqui e fala, rapaz, que é isso? Só esse pouquinho? E sabe o que eu percebo? É realmente o suficiente. Parece que o chefe que tá lá, ele olhou e falou, vou botar um pouquinho. Né? E aí quando você vê aquilo, você pensa que é pouco, e não é. Nunca é pouco. Você pode até ficar com desejo de um pouco mais, de tão gostoso que foi, mas que aquilo de fato lhe satisfez, né? Diferente daquele famoso prato PF. que você sai da mesa ali, você sai machucado da mesa, né? E esse outro não, ele vem aquele pouquinho que na hora que vem você, né? Você não faz nenhum comentário para não parecer deselegante, para fazer de conta que entende da coisa, mas você, no fundo você pensa, poxa, só isso daqui? E às vezes quando o valor é um pouquinho elevado, você fala, nossa, eu paguei isso por isso daqui. Mas é realmente o suficiente. Então eu acho que tem muito a ver com a sua própria área, esse cuidado, né, da quantidade
que de fato vai satisfazer uma pessoa. Até porque se passar da medida, aquilo que é bom vai deixar de ser bom e vai até fazer mal para a pessoa. Como eu cito ali, pode ser também, como eu boto, os exageros da fé. Aquela pessoa que acha que está ali agarrada 24 horas, não é uma fé verdadeira, pode acabar sendo exagerada, porque não é assim, não sei, Deus não quer calma, prudência, discernimento e a sua palavra, equilíbrio. Sim. Porque exageradamente não é o que ele quer. Não, vai virar um fanatismo. E a Bíblia, ela nunca é a favor do fanatismo. A fé, é tanto que ela mesma diz assim, ó. Eclesiásticos fala isso, né? 7,16, alguma coisa fala sobre isso, né? Fala esse exagero. sobre o exagero. Tanto Eclesiastes, mas também o apóstolo Tiago. Tiago, ele é muito pontual. Eu diria o seguinte, a carta de Tiago é como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Porque ele fala de uma maneira muito direta com a igreja, a ponto dele dizer assim, ó, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, é exatamente o que você está falando. Aquela pessoa, não, porque eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada não, porque eu tenho muita fé. E aí você vai agir, não, tenho muita fé, tenho muita... Ué, mas espera aí. Tem uma ilustração que diz assim, estava acontecendo uma enchente terrível, e aí um camarada, ele passava alguém e falava assim, ei, bora sair da casa, rapaz. Vai encher de água isso aqui. Não. Deus vai cuidar de mim. E ele continua. Aí daqui a pouco vai subindo a água e passa um barco. Ei, entra no barco, vamos embora. Isso tudo vai inundar. Não. Deus vai cuidar de mim. Aí a água continua subindo, ele vai para a garagem, a laje da garagem da casa dele. Aí passa agora uma lancha grande. Ei, suba aqui e tal, megafone. Não, Deus vai cuidar de mim. Ele vai para o alto do telhado, vem um helicóptero. E também falam lá pelo alto-falante, atenção, vamos jogar uma corda para você subir por essa corda. Não, Deus vai cuidar de mim. E o cara morre. Aí diz que quando ele chega no céu, ele vai reclamar, né? Meu Deus, eu confiei tanto no Senhor, o Senhor não me ajudou. Ele, não te ajudei. Eu mandei um barco, eu mandei uma lancha, eu mandei um helicóptero, como que eu não te ajudei? Então, às vezes, as pessoas estão esperando assim uma manifestação de anjo, sabe? Com asas. Yes. E Deus às vezes fala na brisa, na brisa suave, né? Um leve sinal. Isso, e as pessoas às vezes não entendem. Eu sou daqueles que prefiro sempre acreditar na providência de Deus, sabe? Não acredito no acaso, não acredito na coincidência. Está acontecendo isso aqui, poxa, que bacana que Deus está fazendo por mim aqui. A providência de Deus. E, inclusive, às vezes as coisas que viriam para a nossa vida para a gente reclamar, eu não reclamo, não. Sabe, atraso de avião, não reclamo, aprendi a não fazer isso. Até porque já tive experiências desse tipo, de receber livramentos de Deus com coisas que naquele momento parecia não ser uma coisa muito boa, não é? E na verdade depois, Senhor, desculpa aí por eu não ter entendido, obrigado. Foi o livramento que Deus estava dando pra gente. Eu vou entrar na passagem que eu mais gosto. Vamos lá. João 6, 1 a 14, a multiplicação dos pães. Eu Sim. acho tanto o sermão da montanha quanto tudo que acontece ali ao redor. Mas eu ontem falando com minha esposa, eu mostrei rapidinho assim para ela várias liçõezinhas dentro dela, desse momento, nessa parte, João 6, de 1 a 14. Ali, quais as principais lições que a gente tem nesse momento, a multiplicação dos pães? Recentemente o senhor falou isso no culto. Isso. De repartir, de ter calma, de lembrar de fé. O que a gente pode passar para as pessoas que estão assistindo a gente, que numeraria assim as principais lições dessa passagem específica? Tá. Eu acho que uma das primeiras é o momento em que você encontra alguém que está disposto a abrir mão de tudo o que tinha. E somente para ele naquele momento, inclusive sem saber o que ia acontecer. Porque pra gente é fácil, como a gente conhece a história toda, você consegue entender bem, que bacana isso aqui que fulano fez e tal, mas você já conhece o final. Agora imagine alguém chegar com um rapazinho e falar assim, ei, o nosso serviço de inteligência descobriu que você tem aí com você 5 pães e 2 peixes. Não adianta dizer que não. A casa caiu. Aquele moço devia ter levado aquilo como lanche para ele. Aí chega e diz assim, está sendo requisitado isso aí que você tem. Quem está pedindo isso? Ele,
O cara ali. O homem ali. Ele está pedindo. Imagine esse moço abrir mão da sua comida. Uma comida que iria alimentá-lo para voltar para casa. Essas pessoas estavam distantes de casa. Talvez, vamos imaginar que ele tivesse que caminhar um dia inteiro, 2, 3, para poder chegar em casa. Aquele era o alimento que iria garantir a sua volta. E ele abre mão daquilo que ele tem. Então, eu acho que essa já é uma das lições. A nossa coragem de pegar a nossa vida como se fosse possível, pegar a nossa vida aqui com uma das mãos, colocar aqui na outra mão e fazer assim: Senhor, toma aqui, essa é minha vida. Eu confio em Ti, de verdade. E isso eu quero dizer o seguinte: imagine a gente permitir que Deus interfira e até decida por nós aquilo que nós não estamos conseguindo ter discernimento. Senhor, está aqui minha vida. Por favor, cuida da minha vida. Minha vida é a coisa mais preciosa que eu tenho. É a vida. Não existe nada que seja mais importante do que a própria vida, porque tudo só será importante a partir da vida, não é? Para quem está vivo. Então, eu pego a minha vida e coloco nas mãos do Senhor. Eu acho que essa é uma das lições. O moço pega tudo que ele tem e coloca nas mãos de Jesus. A segunda coisa, Jesus pega aquele alimento e a Bíblia diz que ele dá graças. Dá graças. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus por tudo. Pela água que temos. Temos que dar graças a Deus porque nos levantamos. Temos que dar graças a Deus porque andamos. Por tudo nós temos que dar graças. E ainda diz a palavra, porque esta é a vontade de Deus. Então, é outra coisa. Jesus dá graças pelo alimento que tem. Eu me lembro que quando eu era ainda um jovem na igreja, eu tinha 15, 16 anos, e eu, na hora do meu almoço no trabalho, ao invés de eu ir para casa, eu ia para a igreja. Porque na igreja tinha um telefone que tocava o dia inteiro. E eu ia ajudar a atender telefone, né, das pessoas que ligavam pedindo oração e pedindo alguma orientação. Eu ficava lá para atender o telefone na minha hora de almoço. E tinha um pastor, o pastor auxiliar, que ficava lá, e ele ia cozinhar nessa hora, na cantina da igreja, para quem estivesse ali comer. E quando chegava na hora de almoçar, geralmente era sempre uma comidinha bem simples. Ele fazia um macarrão, ele fritava um ovo, e ele gostava, sabe? Dessa coisa da cozinha. E aí, quando chegava na hora de agradecer, ele fazia assim: vamos orar agora, gente. Ele era muito engraçado. Chama-se Claudionor, pastor Claudionor. E ele falava assim: meu Deus, abençoe esse macarrão aqui, pai, que a irmã fulana trouxe pra gente. Abençoa, meu pai, esse molho de tomate que eu coloquei. Ele falava item por item do que estava naquela mesa pra gente almoçar. Então, desde essa época, eu comecei a aprender sobre essa importância da gente dar graças a Deus por tudo. Porque, voltando àquilo que nós já tratamos momentos atrás aqui, sobre essa facilidade que nós temos para serem satisfeitos com o que temos, né? Esquecemos fácil de onde saímos, de onde onde o Senhor nos colocou. Então, ele deu graças. Depois, ele faz uma outra coisa interessante. Não sai ele distribuindo o pão. Ele dá essa missão aos discípulos. Então, é muito importante a gente entender que o Senhor nos dá missões. Cada um de nós temos uma missão. O que você está fazendo aqui? Isso é uma missão. Com certeza, as pessoas que você tem entrevistado aqui, cada coisa que você trata, que você provoca nas conversas, isso aqui vai abençoar a vida de alguém. E um detalhe, viu? Pessoas que você não vai nem imaginar. Se houver tempo, eu vou abrir um parênteses para te contar um caso aqui. Pode ser? Claro. Eu estava em São Paulo. E eu estava hospedado num hotel onde, além dos hóspedes, tem os moradores do hotel mesmo, né? Os proprietários de quartos ali. Muito bem. Eu saí, eu desci e vim para a recepção esperando o Uber para ir para o aeroporto. Num momento que eu não deveria estar ali. Porque a minha ideia era outra. Do local onde eu estava fazendo uma reunião, dali eu já deveria ir direto para o aeroporto. Como a reunião terminou mais cedo, eu voltei. Não tinha fechado a conta lá ainda. Voltei e tal, para poder ainda tomar um banho e tal, e poder sair. Então não era para eu estar ali. A coisa fugiu da minha programação. Eu estava na recepção, em São Paulo. Aí eu estou ali na recepção,
De repente, vai entrando uma moça, e a moça vai entrando pela grade assim do hotel. Eu vejo a moça entrando, e ela vai entrando, e quando ela me vê, ela abre um sorriso e vem na minha direção sorrindo. E eu falei, meu Deus, não conheço essa moça. E a moça veio na minha direção sorrindo e já lacrimejando. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei em pé, ela sem falar nada para mim me deu um abraço. Só depois dela me abraçar que ela falou, pastor, que alegria lhe ver aqui. Eu falei, meu Deus. E eu sei... Aí ela falou, pastor, eu moro aqui, mas eu morei em Aracaju, frequentei a sua igreja, pastor. Minha vinda para cá tem muito a ver com pregações que eu ouvi do senhor. E Deus me abençoou através da sua vida. Hoje eu estou trabalhando numa empresa multinacional. Eu me casei, ensinei o meu esposo também a te acompanhar. Meu esposo também te acompanha. E, nossa, mas foi um testemunho lindo que ela me deu. Ela me contou detalhes da vida dela naqueles poucos minutos ali e emocionada. Emocionada. E depois que eu saí dali, ela me passou uma mensagem pro meu Insta, no direct, e ela colocou assim, pastor, essa frase marcou muito para mim. Ela falou assim, o senhor não faz ideia da quantidade de pessoas que o senhor tem abençoado. Aí ela colocou entre parênteses, inclusive a minha vida. Aquilo marcou muito para mim, porque de fato a gente não faz ideia daquilo que está acontecendo, sabe? Todos nós temos missões. Por isso eu lhe digo sem medo de errar. Você está fazendo isso como uma missão. Ah, isso aqui foi um desejo meu. Não foi, não foi. Foi tudo preparado por Deus para que você fizesse. Eu sempre gostei de conversar. Sim. Mas nunca imaginei que a minha conversa, podia ser uma conversa privada, se estenda a pessoas e a gente leve informações, né? Nunca passou pela minha cabeça isso. Então é importante que as pessoas entendam que nós temos missões. Jesus passou essa missão para os discípulos. Essa missão, eu lembro uma coisa. Como era uma multidão, Jesus não tinha um megafone na boca. Sim. E aí ele falava e cada discípulo repetia. Então, retransmite a palavra. Isso. Verdade. Agora, distribua o alimento. Isso. Vamos voltar à analogia, né? Alimente, vocês vão distribuir o alimento assim como vocês estão distribuindo a minha palavra. Isso. E quer ver outro detalhe? De forma organizada. Porque ele mandou que formassem grupos de 50 e de 100. Eu costumo dizer, brincando, que ali estavam surgindo as denominações. Pelos tamanhos. Né? Pelos tamanhos. Ó, essa daqui precisa ser um pouco menor para poder tratar disso, daquilo. Essa daqui vai ter um outro papel e vai ser uma igreja que vai causar um movimento maior. Todas elas com a mesma importância, mas com missões diferentes. Sabe que ali, para mim, a principal lição dessa passagem eram muitas pessoas. Era uma multidão. Sim. E aí você tinha 5 pães, 2 peixes. E ele alimenta todo mundo. Naquele momento ele faz assim, Deus é o Deus do impossível. Sim. Você imaginaria, né? Como é que eu vou alimentar essa multidão? Só Deus. Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Aquilo que o homem não tem condições de fazer, ele tem. Essa é a lição, com certeza, máxima dessa história. O Deus que está alimentando uma multidão de aproximadamente, segundo os estudiosos, umas 20 mil pessoas. Porque ali fala de 5 mil homens e não eram contadas as mulheres nem as crianças. Então, se você imaginar, não é, você bem modesto, 4 crianças por família, né? Cada homem ali com a sua esposa. Quase 100 mil pessoas. Então, você imagina, era muita gente, muita gente. E todos foram alimentados e com o seguinte detalhe, com a sobra. Com a sobra. E a lição do guarde. Do guardar. E sobraram 12 cestos cheios. E eram quantos discípulos? 12. Ou seja, continue com a missão. Cada um de vocês, cada um dos 12, tem ainda outras pessoas para alimentar. Não necessariamente só o pão e o peixe, né? Eu tenho uma coisa que a gente escuta muito, e talvez dentro de uma passagem de Lucas, a gente pode ter um entendimento. Eu queria que o Senhor nos ajudasse. Em Lucas 4, 1-4, Jesus confronta o diabo. E ele disse assim, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
isso tem um propósito em relação ao jejum, a simbologia do jejum. Sim. Abrir mão de se alimentar. O que seria isso? O jejum, ele é apresentado na Bíblia de uma forma como que eu estou dizendo assim, deixa eu dizer quem manda. Porque o que a Bíblia nos apresenta sobre a concepção do homem? Que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Só que geralmente nós estamos cuidando, mal ou bem, mas nós estamos gastando muito mais tempo para cuidar do nosso corpo. Basta você dar uma volta em qualquer bairro, veja a quantidade de academias que nós encontramos, né? Dê uma passeada no Instagram e veja quantas propagandas aparecem de medicamentos e tal para cuidar do corpo, né? E nada disso está errado. Estou dizendo que está errado, não. Mas nós vemos uma ênfase em relação a isso. Veja como nós estamos o tempo todo cuidando da nossa alma. Nós queremos ter um aplicativo de música no nosso celular. Aquilo ali é um alimento para a alma. Nós estamos querendo mexer com as nossas emoções, mexer com a nossa alma. Aquilo que falamos agora há pouco sobre o próprio alimento. O alimento mexe com a alma, mexe com o seu prazer. Então, nós estamos o tempo todo cuidando da alma. E que tipo de investimento nós fazemos no espírito? Que é justamente a nossa essência, aquilo que nós somos. Quando você jejua, é isso que você está dizendo. Você está dizendo assim, minha alma, deixa eu te dizer uma coisa. Seus olhos estão arregalados aí para alguma coisa que você está vendo para comer, você vai dar um tempo nisso. Ou meu corpo, você está aí já querendo se desfalecer porque ficou 1 hora além do horário do almoço, deixa eu te dizer quem é que manda. Então, nesse momento, nós estamos dando um recado para nós mesmos, sabe? Nesse momento, eu estou cuidando, em primeiro lugar, do meu espírito. Eu estou me abstendo. Eu estou deixando o meu prazer de lado. E aí, em torno disso, existem muita coisa envolvida. Quando Jesus diz assim, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nesse momento, negar a si mesmo é exatamente isso, é o momento que eu estou me deixando de lado para me colocar diante do Senhor em primeiro lugar. Então, o jejum ele tem esse propósito. Eu estou me abstendo, estou fazendo ali um sacrifício em relação ao meu corpo, como diz Paulo, entregando o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, deixando de lado. Então, nesse momento, é como se eu estivesse assim, sabe, abrindo o caminho para uma relação mais íntima com Deus. Exatamente por isso, o caminho está aberto, agora eu tenho que passar por ele. Então, o que eu quero dizer? Não basta jejuar. Não basta ficar sem me alimentar. Eu tenho que entender o propósito. Eu estou fazendo isso para me consagrar ao Senhor, para me separar cada vez mais ao Senhor. Então, se eu estou jejuando, eu tenho que ter um tempo para ler a palavra, sabe? Para ficar quieto e meditar, para ficar quieto e orar ao Senhor, porque é como se eu estivesse abrindo um caminho e não estou passando por ele. Eu abri o caminho, então agora eu passo por ele. O jejum tem esse propósito. Mas ele não pode ser feito de maneira também aleatória, porque senão é uma dieta, né? E não necessariamente uma questão de ordem espiritual. Tanto que nessa moda do cultuar o corpo chamamos de jejum, né? E isso, o jejum intermitente, né? Não tem propósito, é errado. O uso errado de uma palavra. Exato. Pastor Luiz, eu me recordo de um culto recente, no culto do segundo elo do projeto de vida. E durante a ceia, ia ter a Santa Ceia, o Senhor seleciona o pão e fala que ali estão no pão estão as machucaduras de Jesus. Quando a gente simboliza o pão e vê no pão rachaduras como essa, é para a gente lembrar das feridas do corpo dele naquele momento, e que ele fez isso em prol dos nossos pecados. Lembra como eu disse que, na verdade, cada mensagem da Bíblia, ela pode ter diversas interpretações. Nós não podemos, às vezes, fazer uma interpretação que realmente fuja daquele contexto. Isso não podemos. Essa que você está fazendo, ela está dentro do contexto. Mas ela é bem própria. Ela é a visão de um chefe.
Porque eu lhe confesso que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. E ao mesmo tempo, não está fora. Tem sentido. Eu estou olhando para o pão ali, estou vendo essas marcas. E olha que interessante. Quando eu disse isso, você teve a sua própria interpretação. Mas a minha fala não foi exatamente relacionada a essa marca do pão. Ela foi relacionada ao que diz em Isaías, no capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós o tínhamos em estima. E aí, logo em seguida, nos diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Então, na verdade, essas pisaduras, essas machucaduras em Jesus é que nos trouxe a cura, que nos trouxe a bênção. Por quê? Porque ele sofreu no nosso lugar. E você, na sua visão de chefe, você consegue olhar para o pão e enxergar essas machucaduras. Então, simbologia do pão é uma simbologia perfeita. E que eu te confesso, 40 anos de pastor, nunca tinha ouvido isso. Que bom. Pastor, naquela época, os óleos minerais eram usados para curar o corpo, curar feridas. E Jesus, com os seus discípulos, ele tem um momento de preparar um azeite e distribuir como uma unção. Essa parábola da unção, já que o azeite curava a ferida da pele. Sim. Ele está ali usando ali, esse azeite curará a sua alma? Também. Porque, na verdade, quando você vê sobre as especiarias usadas para o óleo da unção, que o óleo usado no templo, ele era uma mistura de vários óleos, né? E então, ali ele tinha um significado diferenciado. Ele tinha o significado de que no momento em que ele fosse usado, ele dizia que aquilo ali estava sendo separado para um serviço sagrado, para algo santo. Então, por exemplo, todos os objetos do templo, eles eram ungidos com este óleo. Este óleo era separado para isso. Quando a gente olha, por exemplo, o significado do óleo usado pelos viajantes, como, por exemplo, o óleo que foi usado pelo bom samaritano, quando encontra um homem machucado e ferido, e ele passa o óleo, aquilo ali era para acalmar o ardor da ferida, né? Da machucadura. Então, sim, este óleo ele vai trazer esse significado de trazer uma cura para a nossa alma. Mas ele também traz o significado dele representar esta separação. O homem, quando ele está sendo ungido, ele está sendo separado. E alguém é separado sempre para alguma coisa. Para alguma coisa. Então, ele está sendo separado para um serviço. Por exemplo, um rei. Caso de Saul, de Davi, eles eram ungidos para ser um rei. Naquele momento ele estava sendo separado por Deus para uma missão, para uma tarefa. Então, essa é a simbologia principal da unção, ser separado para alguma coisa especial. No sentido usado principalmente no Novo Testamento, quando você via os homens levando isso pendurado num alforje, né? Ali ele tinha também esse significado de ser usado para algum momento de curar uma ferida, assim como ele era usado para poder acender uma lamparina, né? Ele era combustível também, esse óleo era usado dessa forma. Então tem diversos significados do óleo. E é muito linda a história dele, a própria extração do óleo, do azeite, ele acontecia por diversas pedras. Cada uma delas tinha um significado. A preciosidade do óleo mudava de acordo com essa prensa que ele recebia. O óleo mais importante era aquele que não era prensado. Quando se colocava todas as azeitonas ali,
descia um óleo antes dela ser prensada. Era o óleo natural que havia nela. Esse é o extra virgem. Então esse era o óleo puro. E este simboliza um Cristo que antes de ser prensado, ele já verteu o seu sangue por nós. Eu não sei se fica muito complexo isso que eu vou dizer, mas veja só. Quando Jesus faz a famosa oração do Getsemane, Getsemane significa lugar de prensa. Era onde as azeitonas eram, né, prensadas para poder fazer o óleo. E foi justamente nesse lugar que Jesus, orando, a Bíblia diz que ele transpirou sangue. Esse processo na medicina é chamado de hematidrose. Os batimentos cardíacos de Jesus ficaram tão acelerados que o batimento estourou os vasinhos, né? E esse processo, infelizmente, acontece com pessoas que estão na UTI muitas vezes, né? Pelo estresse. Pelo estresse. Então, naquele momento, a tensão de Jesus na sua oração era tão grande que ele começou a transpirar sangue. Ou seja, esse sangue de Jesus representa esse primeiro óleo que sai da azeitona sem ser prensado, porque ele ainda não estava na cruz. Aí, depois ele é levado para a cruz. E aí sai todo o sangue dele. Quando ainda tem um resto de sangue, enfia uma lança do lado dele. E a Bíblia diz que não tendo mais sangue, ele verte água. Ou seja, ele entrega tudo. Jesus foi prensado de todas as formas para poder entregar tudo que ele tinha por cada um de nós. É uma coisa bem forte, bem profunda quando a gente mexe nisso. Pastor, na gastronomia, a gente cita muito ao longo da história que vários momentos da humanidade aconteciam na mesa. Algumas como reuniões, a Tábua Redonda do Rei Arthur, Sim. Napoleão com seus jantares para mostrar poder. Mas eu sempre disse aos meus alunos que a principal mesa de reunião, de refeição, foi a Santa Ceia, é a nossa primeira, importante. Para os cristãos, ela tem uma simbologia muito grande. Nesse momento, seria certo a gente dizer que Jesus deixou uma mensagem e ceiar vai além de se alimentar, porque ali, quando a gente se reencontra e decide coisas, a gente debate, famílias se encontram no almoço do domingo, de Natal, que vem distante, para a gente reavaliar coisas, relembrar de coisas. Ali, o ato em si, cear, vai além de se alimentar, né? Com certeza. Com certeza. Tanto que Jesus, ele usa isso em Apocalipse 3:20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Então, com certeza ali ele não está falando apenas da comida, apenas do alimento em si, mas ali ele está falando realmente sobre a importância dessa relação, dessa convivência um com o outro. Aí é uma área que com certeza é onde você nada de braçada se você começar a tratar sobre isso, porque a gente vai, sim, perceber e descobrir a importância do alimento, dessa reunião, inclusive para os judeus. O judeu, ele tem uma relação com a comida muito grande, muito forte, das pessoas estarem juntas, das pessoas estarem reunidas, né? Não tem essa de cada um comer num canto, não. Todo mundo vai ter que estar junto ali para poder participar. Eu estudei na Argentina e na minha turma tinha um judeu. Sim. E nós tivemos atividades com comidas de seus países. E a dele foi muito importante, porque ele precisou consultar a família para saber com quem ele ia fazer, que dia da semana ele ia fazer, com que pessoas ele ia fazer aquela. Olha isso. Porque tinha a simbologia. Sim. Qual alimento ele faria ali para não chocar, é a comida kosher. E não ofender, né, o judaísmo. Sim. Tem um pouco disso. Também. Não, e eles levam isso muito a sério, mas muito a sério. Até para abrir um restaurante, para os judeus, o rabino precisa aprovar o restaurante. Exato. Não a comida, mas se todos os ritos estão sendo respeitados. A compra de alimentos que Israel faz de outros países, precisa vir um rabino para poder... Por exemplo, nós mandamos muitos frangos para lá, né? Exportamos frangos para
para Israel. Eles vêm para cá, vem um rabino, vai lá no matadouro para saber como é que eles estão sendo mortos e tal, se preenche os requisitos deles para que isso possa ser levado adiante. Mas não. O rito, eles têm que acompanhar um rito. A gente está chegando ao fim, pastor, e tem a última pergunta dentro do tema, que a gente falou muito do alimento, Sim. fé, palavra. Seria certo dizer que Jesus compreendeu que através de uma mesa constituída, de um alimento, da ceia, será o mais forte indício, o alicerce para constituir a sociedade humana? Eu acredito que tudo começa ali. Principalmente que naquele momento, Jesus estava entre quem? Entre os judeus. Então, os judeus não teriam nenhuma dificuldade. Ninguém precisaria explicar para um judeu assim: olha, como é importante sentarmos à mesa para comer. Ninguém precisava explicar isso para eles. E isso sem nenhum tipo de etiqueta. Os pescadores, por exemplo, não deviam ter essa etiqueta toda. Mas isso era uma coisa cultural. Mesmo que fosse na beira de uma praia, eles estavam acostumados a fazer uma roda e comerem juntos. Não era ninguém separado um do outro. Então, comer sempre teve um significado muito especial para os judeus. E é dali que Jesus está mandando um recado para toda a humanidade. Então, ele usa exatamente aquele momento, não é? Tanto como isso que eu citei, ele repetir isso em Apocalipse, sobre ele entrar e cear com alguém. Então, com certeza, ele está ali mandando um recado. E esse recado, ele transcende, porque ele vem e realiza aquela ceia, deixando realmente esse recado para a humanidade, mas depois a palavra de Deus também nos diz e nos mostra que no final de tudo, nós vamos nos sentar numa mesa de novo com ele. É o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Tanto que quando ele celebra a ceia, ele faz um combinado com as pessoas. Ele diz assim: olha, vocês vão comer desse pão, beber deste vinho, e façam isso em memória de mim até que eu volte. Mas ele também diz: eu não vou beber desse vinho até o dia de me encontrar com vocês novamente. Vai chegar o dia das bodas do Cordeiro, em que Jesus vai voltar a blindar com a igreja, que é a noiva, como é chamada na Bíblia, né? Então, de novo, as coisas vão, eu não vou dizer terminar, né? Talvez vai ser o começo de um novo momento, mas novamente numa mesa. As bodas do Cordeiro. É assim que a Bíblia... A celebração. Né? O momento final, o momento da vitória. Depois de tudo que vai acontecer aqui nesse mundo, a gente entraria no assunto escatológico agora, né? Estudo sobre o final dos tempos, mas é isso que a Bíblia fala, sobre um momento onde nós vamos ter uma celebração com o noivo, que é Jesus Cristo. Novamente, mesa, novamente ceia, novamente comida. Falando em comida, fugindo do nosso tema, Sim. Eu sempre pergunto aos meus convidados duas coisas relacionadas à comida. Uhum. Vou deixar um pouco de lado o pastor. Sim. Vamos para o Luiz Antônio. Certo. Tem algum prato, alguma comida que tem uma lembrança, uma sensação incrível na tua vida, que você lembra dele ou fala, esse... Virado a paulista. Viradinha paulista. É. Simples assim, virado a paulista. E é coisa de família, a origem... Na verdade, é assim. A minha família é uma família muito humilde, muito pequena. Eu sou filho único, então eu, meu pai e minha mãe. Então, eu diria o seguinte, se perguntar isso para minha mãe, ela não vai responder isso. Porque o Virada Paulista, eu venho a conhecê-lo melhor já na minha adolescência, jovem, dando nome ao prato, conhecendo os elementos do prato. Mas, basicamente, já tinha isso em casa sem saber que era o virado a paulista, né? Então, não tem uma relação necessariamente assim familiar com o nome, com a formação do prato. Mas, até hoje, é um dos pratos que eu mais gosto. Eu gosto de comida simples, né? Eu sou o famoso... Eu acho que você deve ouvir muito isso, principalmente quando é gente lá do Sudeste, mas eu gosto muito do famoso arroz, feijão, bifezinho e um ovo frito.
Basicão. É o basicão. E tem algo, eu uso essa frase, não, eu não como isso por nada, gente. Não é do meu paladar. Tem alguma coisa? Eu acho que dizer assim, por nada, acho que não. Eu acho que eu experimentaria. Mas não é da minha preferência, sabe, frango cozido. Não gosto. Eu não gosto muito de coisas cozidas. Eu sou mais do grelhado, do frito, do assado. Não gosto muito assim daquilo que é cozido. Então aquele frango com aquela pele. Não vai. Não. Acredita que é o meu prato predileto. Eu comentei essa A semana. maioria das pessoas. Falei assim, eu sou uma se botar, exceção. eu como todo dia galinha cozida. É o meu prato predileto. Eu não sou muito chegado. Não sou muito chegado, não. Pronto, vou ser sincero, eu não gosto. Pastor, nossa entrevista está indo hoje na antivéspera do Natal. Certo. E todos os convidados eu peço que deixem uma mensagem, mas nesse caso, eu acho que é uma mensagem mais do que especial. Então, queria que o senhor deixasse essa mensagem na antivéspera do Natal, de um ano que a gente termina e prepara, já que passamos agora, já fizemos todos os elos do Projeto de Vida 2025, Sim. né? Encerrando dia 15. Que mensagem o senhor deixaria? Vamos lá. Deixa eu falar olhando para você que está nos assistindo aqui. Sabe, gente, quando a gente fala de comida, quando a gente fala de um momento especial sentado a uma mesa, a gente sempre vai pensar em convite. Porque quando é algo especial, você recebe um convite. Nem que seja informal, mesmo que seja da própria família, aquela mãe que chama todos os filhos para um almoço especial, para um jantar, não é um convite que chega formal, escrito, mas é um convite. Lá em casa, hein? Domingo, hein? É um convite. Então, já que eu estou falando de convite, deixa eu te falar do convite mais poderoso e mais importante que já tenha sido feito para a história da humanidade. E ele está registrado na Bíblia, está escrito, é um convite escrito. Foi escrito representando as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. E está escrito assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado. Não cansaço físico, isso aí é fácil da gente resolver. A gente chega em casa cansado, toma um banho gostoso, depois se deita, põe as pernas para cima, o cansaço vai embora. Não é desse cansaço. Estou falando daqueles que estão cansados de bater na mesma tecla, cansados até de si mesmo, de tentar promover mudanças que você não consegue levar adiante, cansados de esperar a mudança dos outros e essas mudanças não vêm, cansados de correr atrás da alegria e da felicidade e parece que quanto mais corre, mais longe fica de você. Cansado das traições, das falsidades, cansado. Ele está chamando você que está cansado. Aí ele também diz sobrecarregado. O que é sobrecarregado? É uma pessoa que está levando uma carga maior do que ela poderia suportar. É você que está levando uma carga que não é sua. Você, por exemplo, que está casado, mas está carregando o casamento sozinho nas costas. Se dependesse da outra pessoa, já teria acabado esse casamento. Mas você está mantendo, você está carregando nas costas, sozinho. Isso é sobrecarregado. Está sobrando os problemas de todo mundo para você. Isso é sobrecarregado. Ele está convidando essas duas espécies de pessoas. E olha que são espécies de pessoas que todo mundo foge. Todo mundo foge de quem está cansado, todo mundo foge de quem está cheio de problema. Ele não. Ele chama você para vir a ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o maior convite de todos. E se eu quiser juntar este trecho da Bíblia com outros, eu poderia dizer: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, com fome, porque eu sou o pão da vida e eu vou te alimentar. É isso que Jesus está dizendo. E esse é o recado que eu deixo para você. Quando você se sentar na mesa da ceia de Natal, ou na virada de ano, qualquer momento especial, que você possa pensar nisso. O maior de todos os alimentos sobre a sua mesa não é aquele prato lindo e maravilhoso que, graças a Deus, você conseguiu ter à sua mesa. Mas é o Cristo
que se manifesta dentro da sua vida e dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro alimento para o homem. Esse é aquele que se oferece por mim e por você para nos trazer vida, e vida com abundância, e vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Sem dúvida, a entrevista que eu mais esperava fazer esse ano. Tem toda essa simbologia. Não só falar de pão, de alimento, mas todas as palavras para todo mundo que assistiu e tirou uma única lição. Já valeu a pena. Amém. Uma única pessoa ser tocada por todas essas palavras que a gente trocou aqui. Gente, agradecer a quem acompanha o podcast, o Bem Temperado. Estamos encerrando 2024, foi nossa estreia. Agradecer todos que se inscreveram, são inscritos, dão audiência, divulgam o nosso trabalho. 2025 continuaremos com mais entrevistas, trazendo mensagens, ensinamentos. Essa é a nossa missão, né, pastor? Com certeza. Agradecer a Casa da Música, nosso patrocinador. Alan, muito obrigado pela parceria. Continuaremos em 2025. Você que nos assistiu, deixe sua mensagem, comente essa entrevista. Se inscreva, deixe seu like. E, como eu sempre digo, pastor, quando eu termino aqui, até uma próxima entrevista, um bate-papo bem temperado. Pastor, muito bom. Obrigado. Deus abençoe, viu? Tchau, gente. Feliz Natal.